Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, que estamos aqui com muita alegria, com muita fé e estamos confiantes no cuidado de Deus. Estamos numa série dos Salmos e hoje o nosso Salmo é o número 88. Então o conselho que eu tenho dado aqui é que você leia o Salmo na íntegra. Salmo 88, ele tem 18 versículos e vale a pena você ler as Escrituras e meditar nela. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E os Salmos nos dá muito ensinamento. Tem oração, tem adoração, tem louvor, tem lamento, né? Inclusive o Salmo de hoje, o 88, a gente percebe que é justamente uma oração de lamento, onde o salmista expressa angústia, sensação de abandono e clama pela ajuda de Deus. O tema principal aqui do Salmo é justamente uma oração do aflito, que sente o peso da morte e também do silêncio de Deus. Primeiro verso 1 e 2, ele fala assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação. O salmista reconhece Deus como a fonte da salvação, mesmo em meio ao sofrimento. Ele clama de dia e de noite, mostrando persistência e urgência em sua oração. A dor não o afasta de Deus, pelo contrário, o leva a buscar ainda mais intensamente. Isso que nós temos que aprender, meus amados, a buscar a Deus com intensidade, com persistência. Né? Por quê? Porque Deus vai ouvir o clamor. Mesmo na luta, na prova, na batalha, Deus agirá e nos consolará e nos dará força para a nossa jornada de fé nessa terra. Do verso 3 ao 5, já entra aqui o peso do sofrimento. Ele diz: a minha alma está farta de males. Ou seja, a vida do salmista parece próxima da morte, como alguém sem esperança. Ele se sente contado entre os mortos, sem força e esquecido. Retrata a sensação de estar desconectado da vida e até do cuidado humano. Interessante que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esse momento é quando você enfrenta uma luta, um problema, uma adversidade, um atrito ou um conflito. Então entenda, Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso consolo. O Espírito Santo é o nosso querido Espírito Santo Consolador. Aliás, Deus é chamado o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então, mesmo diante de um sofrimento, a mão amiga de Deus vai nos cuidar, nos consolar e nos curar. Depois, do verso 6 ao 9, a gente menciona, parece que aqui tem um abandono, né? E a ira de Deus. Ele escreve assim: puseste-me na cova mais profunda. Ou seja, o sofrimento é atribuído ao agir de Deus. Puseste-me, sobre mim pesa a tua ira. Então o salmista entende sua dor como consequência da disciplina e também do juízo divino. Além disso, ele está isolado de amigos, abandonado. Mesmo assim, ele continua a levantar suas mãos a Deus, insistindo na oração. Então, minha gente, vamos aprender aqui com esse salmista. Vamos aprender, vamos entender que mesmo diante de adversidades e de momentos que parece, né? Às vezes parece que você está abandonado, mas continue buscando a Deus. Deus vai reverter esse quadro, Deus vai reverter essa situação. Inclusive, o autor desse Salmo 88 é um homem chamado Emã, o Esraíta, um sábio e músico levita. Então esse salmo aqui é de Emã, tá certo? Só para você contextualizar aqui o autor, porque a grande parte dos salmos tem a ver com Davi, né? Mas outros foram escritos por outras
outros personagens aqui, tá certo? Aí a gente vê aqui no item do versículo 10 ao 12, aqui ele já parece que ele faz uma reflexão sobre a morte. Ele diz assim: mostrarás maravilhas aos mortos? Faz uma pergunta, né? O salmista questiona: de que adiantaria morrer se no túmulo não há louvor ou testemunho de Deus? Mostra aqui a preocupação de que sua morte seria uma perda para o louvor público e testemunho do poder divino. Aqui vemos uma teologia, vamos assim dizer, ainda incompleta sobre a ressurreição, típica aqui do Antigo Testamento. Mas o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, ele venceu a morte. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nosso Deus está vivo, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Então lembre-se, nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como eu disse e vou repetir, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso amigo. Jesus, quando ele fica ainda por um tempo aqui na terra, após a sua ressurreição, ele ficou por um período de 40 dias, diz a Bíblia, no livro de Atos, comenta sobre isso, né? E após esse período ele vai aos céus em definitivo. Mas quando ele vai ao céu em definitivo, ele diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Então, meu amado e minha amada ouvinte, caso você esteja triste, talvez aí pensando em coisas assim que parece que você está sozinho, parece que você está sentindo que está um silêncio da parte de Deus, não se engane. Se você está me ouvindo, já é um grande sinal. Deus também às vezes fica em silêncio com a gente, mas é para o nosso bem, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Quando você convida Jesus, habita em mim, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, então você se torna a habitação de Deus e você vai ter a paz dentro de você. Deus não está longe, lá no céu, como se parece, Deus está lá no céu e a gente na terra e tem uma distância enorme. Não, ele está pertinho de mim, ele habita em mim, ele habita em você, entenda isso. Deus habita dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo, entendeu? Então você não está só, por mais que você pense que está só, mas não pense, pare de pensar. Deus tem um plano para você, Deus tem planos maravilhosos para nós, mesmo diante da dor, do sofrimento, ele vem com a sua mão amiga e nos cura e nos restaura em nome de Jesus. Muito bem, do verso 15 ao 18, ele diz assim: desde moço estou aflito. Olha que interessante. Desde moço estou aflito. Aqui o salmista descreve sua vida inteira como marcada pela dor. É o que está demonstrando aqui. Como se a vida inteira dele foi marcada pela dor. A ira de Deus parece esmagá-lo continuamente. Ele termina no verso 18 dizendo: a escuridão é a minha companhia. Ou seja, o salmo encerra sem esperança explícita, um retrato cru da alma aflita. O que a gente pode trazer para a prática, a lições práticas? Primeiro, a fé verdadeira não nega a dor. O salmista não esconde seu sofrimento. Segundo, persistência na oração. Mesmo sentindo silêncio, ele clama sem cessar. Terceiro, Deus está presente até no silêncio. O fato de o salmo existir mostra que o Senhor acolhe orações sinceras. Quarto item, Cristo cumpriu esse lamento. Na cruz, Jesus também clamou em trevas: meu Deus, por que me desamparaste? Mostrando que entende nossa dor. E quinto, esperança futura. Embora o salmo acabe em escuridão, sabemos pela revelação em Cristo que a morte não é o fim. Aleluia! Tá vendo que coisa linda isso aqui? Mas eu quis destacar o verso 13 do Salmo de número 88, que ele diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de manhã a minha oração chega à tua presença. Olha que interessante. Até aqui, o salmista descreveu dor,
abandono e trevas, do verso 10 ao 12. Mas no versículo 13 que eu li para você, ele usa eu, porém, marcando contraste. Apesar da angústia, não deixa de buscar a Deus. Isso, minha gente, mostra fé persistente, mesmo sem resposta visível. Quem sabe você está clamando para Deus por algo, não recebeu ainda, seja persistente, não desanime, tá bom? E a gente vê aqui o clamor dirigido a Deus. Ele não procura em ídolos, filosofias ou forças humanas, sabe que só Deus é a fonte de socorro. O termo aqui, clamo, indica o quê? Oração intensa, não apenas palavras formais, mas um grito da alma. E por último, o hábito da oração matinal. Ele diz assim: de manhã a minha oração chega à tua presença. No contexto bíblico, amanhã é o momento de buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Aqui o salmo, tem um salmo aqui, o salmo de número 5, lá do início, que nós já falamos dele, mas eu vou retornar lá no começo dos salmos, o salmo de número 5, o verso 3. Olha que interessante isso aqui, ó. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então aproveite sempre, antes de sair de casa, falar com Deus. Representa aqui constância todos os dias. Antes de qualquer coisa, ele leva sua dor ao Senhor. Isto é a oração. Faça isso, desenvolva, tenha o santo hábito de falar com Deus logo pela manhã. A fé em meio ao silêncio. Mesmo sem ouvir resposta, o salmista continua orando. Isso mostra uma fé madura, minha gente, e resiliente. Não baseada em sentir alívio imediato, mas em confiar que Deus ouve. É como dizer: não vejo tua mão, mas sei que minha oração chegou à tua presença. Para a gente orar junto agora, Deus se agrada quando insistimos em buscá-lo, mesmo em meio ao desespero. Oração não é apenas para quando temos esperança, mas também quando nós só temos lágrimas. O versículo nos ensina a cultivar disciplina espiritual, levantar cada dia e apresentar a vida a Deus, ainda que o coração esteja pesado. Faça desse salmo a sua mini devocional e ore logo pela manhã, cultue a Deus logo pela manhã, leia a palavra de Deus e assim você tem um dia de excelência. E ao anoitecer, antes de dormir, também tenha o seu momento de oração para que você durma bem e descanse em paz debaixo da proteção de Deus. Querido Espírito Santo, quero te louvar e te agradecer por esse salmo magnífico. Salmo 88 está nos ensinando coisas preciosas. Espírito Santo Consolador seja sobre cada ouvinte, cada pessoa que ouviu a palavra. Eu creio que alguma coisa, certamente essa pessoa entendeu. Como eu tenho dito, Senhor, às vezes falamos muitas coisas, mas nesse muito falar aqui da tua palavra, algo, uma palavra, uma frase vai ser uma chave profética para o nosso ouvinte. Eu creio que muitos pegaram essa chave profética, essa revelação profética do Salmo 88. Senhor, proteja todos nós, nos livra de todo mal, que a tua graça, favor e bondade repouse sobre cada ouvinte, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.